Meu ministério na CCB é mais importante do que se render ao verdadeiro Evangelho de Cristo? Texto base, Filipenses 3, 7 e 8. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Introdução. Muitos dizem com a boca que Cristo é o mais importante, mas o coração está agarrado a um púlpito, a uma farda, a um banco da frente, a uma hierarquia eclesiástica e ao falso título de meu ministério. O culto da vaidade religiosa tomou o lugar da cruz de Cristo. Hoje, há quem prefira manter um ministério falso e humano dentro de uma instituição enganadora a confessar que precisa nascer de novo e se render ao Evangelho da graça soberana. Este sermão é um chamado de confronto para aqueles que fizeram do ministério da CCB o seu ídolo e não conseguem enxergar o Evangelho simples de Cristo. Se sua identidade está mais atada à obra do que a Cristo crucificado, você não é ministro de Cristo. Você é escravo de um sistema religioso falso. 1. Paulo abandonou tudo por Cristo. E você? Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Filipenses 3:7. Paulo tinha ministério, tinha reputação, tinha tradição, era fariseu, circuncidado, zeloso e respeitado. Mas ao se deparar com o verdadeiro Cristo, ele entendeu que tudo aquilo era esterco, grego, escubalão, lixo repugnante. Pergunta confrontadora. Você abandonaria o púlpito da CCB se soubesse que nunca nasceu de novo? Ou você ama mais o púlpito do que ama Cristo? A idolatria do meu ministério é um obstáculo direto ao arrependimento verdadeiro. Muitos não negam a si mesmos, porque seu trabalho na obra é sua falsa identidade espiritual. Na verdade, nunca amaram a Cristo, apenas amaram serem vistos como obreiros. 2. A falsa segurança de um ministério humano. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Então lhes direi: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Mateus 7, 22 e 23. A CCB produz ministros que acham que por estarem em atividade ministerial estão salvos. Mas no dia do juízo, o que será cobrado não é o número de cultos atendidos, mas se a alma se rendeu a Cristo pela fé. Pergunta direta: seu ministério te salvou ou Cristo? Resposta bíblica: só Cristo salva. João 14,6. Seu trabalho na obra pode ser feito por alguém que nunca nasceu de novo? Aplicação dura e realista. Você pode ter se batizado há 30 anos e estar completamente perdido. Pode ser porteiro, diácono, ancião, cooperador e ir direto para o inferno, porque nunca creu no Evangelho. E pior, está iludido achando que a graça da instituição te garante alguma coisa. 3. O falso ministério não suporta o Evangelho da cruz, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem. 1 Coríntios 1,18. Muitos ministros da CCB rejeitam o Evangelho reformado porque ele confronta, desmascara e expõe a idolatria deles. Eles dizem que não precisa estudar, ou que o Espírito revela na hora, mas é porque não suportam a verdade que os chamaria ao arrependimento profundo. A cruz exige renúncia, exige admitir que tudo que fizeram até hoje foi sem Cristo. Exige sair da zona de conforto da tradição. Pergunta confrontadora: por que você teme ouvir a pregação bíblica, expositiva da graça soberana? Por que ela destrói o pedestal da sua religiosidade? 4.
O verdadeiro ministro se submete ao Evangelho, não ao sistema. Se alguém ensina alguma doutrina diferente e não concorda com as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, é soberbo, nada entende. 1 Timóteo 6, 3, 4. Você quer continuar servindo a um sistema que perverte o Evangelho? Que impede o povo de estudar a Bíblia? Que idolatra o silêncio, os sentimentos e a hierarquia? Então seu ministério é um ministério de morte. O verdadeiro ministro prega a verdade, mesmo que perca tudo. Ele não se vende por cargo, posição ou bajulação. Ele não aceita a mentira por tradição. A Bíblia é clara, não é o título que faz o ministro. É o novo nascimento, a obediência à palavra e o temor do Senhor. 5. A recompensa do falso ministro, juízo eterno. Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Jeremias 23, 1. Se alguém prega outro evangelho, seja anátema. Gálatas 1:8. Quem alimenta o povo com falsidade, quem esconde o verdadeiro evangelho, quem defende a instituição e não Cristo, está marcado para a condenação eterna. Aplicação final. Se o seu ministério no ACCB te impede de pregar a verdade, de estudar a palavra e de crer somente em Cristo, ele não é de Deus. Ele é uma prisão espiritual. E você precisa se arrepender antes que seja tarde demais. Conclusão. Você está disposto a perder tudo por Cristo? Ou vai continuar servindo à ilusão do seu ministério? O apóstolo Paulo perdeu tudo. Lutero foi chamado de herege. Calvino foi perseguido. Os apóstolos foram mortos. Mas hoje, há crentes que não querem perder nem a farda, nem o banco da frente, nem o microfone. Cristo não chamou você para ser ministro da ACCB. Ele chamou para ser servo do Evangelho. O Evangelho verdadeiro diz: arrependa-se, negue-se a si mesmo, saia do sistema religioso, creia somente em Cristo e seja salvo de verdade. Alerta final: chega de mentiras, de tradição, de vanglória, de um falso ministério. Você vai continuar agarrado ao púlpito enquanto sua alma está perdida? Ou vai se render de verdade a Cristo e confessar que nunca o conheceu? Amém.